Rapaziada, estamos encerrando esta série do fruto do Espírito. O fruto do Espírito hoje é domínio próprio. Você está precisando de domínio próprio, de ter um autocontrole? Preste bem atenção nesse fruto do Espírito. Também convido você que está nos assistindo a contar o seu testemunho daquilo que a série tem falado muito ao seu coração, tá certo? O fruto do Espírito é domínio próprio. Vamos entrar na mensagem. Mas o fruto do Espírito é domínio próprio. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios 9:25. É aqui que está a nossa mensagem. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 25. 9:25. Quem achou, fala graças a Deus. Diz: e todo aquele que luta. Primeiro de tudo, irmãos, vir a este mundo é inevitável para qualquer pessoa que passe a existir nesse mundo, não enfrente qualquer tipo de luta. Luta vem para todo mundo. O mesmo sol que brilha para o ímpio, brilha para o justo. Da mesma forma que escurece para um, escurece para o outro. A mesma chuva e tempestade que cai para um, cai para o outro. Ninguém que está nesse mundo está livre dessas mudanças, dessas lutas. Então, todo mundo que está aqui vai lutar, vai enfrentar uma situação adversa. O próprio Jesus esteve aqui. E numa oração que ele fez pelos discípulos, ele orava a Deus dizendo: Senhor, Pai, não te peço que os tires do mundo, mas livre-os do mal. Jesus sabia o que era estar aqui, irmãos. Aqui não é fácil, aqui não é moleza, irmãos. Aqui não é moleza. E Jesus sentiu na pele o que era estar aqui, o que era viver neste lugar. E vendo como é que foi, sentindo como é que foi, orou a Deus dizendo: Pai, não te peço que os tires do mundo, porque eu vou para o Senhor, mas eles vão continuar aqui. Então, não estou pedindo para o Senhor tirar eles daqui, mas faça-os vencer aqui. E obrigado, Jesus, porque essa oração tem me sustentado até hoje. Eu acredito que essa oração tem sustentado a igreja. A luta vem para todo mundo, irmãos. Mas eu acredito naquilo que diz a Bíblia: eis que estarei convosco todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Então a gente tem que colocar no coração: a gente vai enfrentar lutas. A única forma de não enfrentar a luta é depois da reunião você fazer uma fila aqui para mim, ó, que eu vou orar para você morrer. Aí você morreu, acabou. Que beleza. Amém, Jesus? Quer a oração? Quer essa oração? Irmãos, veio para este mundo, com ou sem Jesus, vai enfrentar lutas. A grande diferença é enfrentar essas lutas juntamente com a palavra de Deus. Em todas elas somos mais do que vencedores. Então a Bíblia está dizendo: e todo aquele que luta, exerce domínio próprio. Eu estou falando de quê? Do nono fruto do Espírito Santo, que é domínio próprio, temperança. Esse autocontrole, o ser senhor da situação, que muitos não estão conseguindo. Aí eu volto a bater na mesma tecla. E qual o motivo de nós não termos o domínio próprio? Nós só não temos o domínio próprio porque não buscamos o domínio próprio. A gente vem para a igreja buscar outras coisas. E quem tiver ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus está falando com você. A gente tem vindo aqui para buscar, irmãos, outras coisas que não são erradas. O pastor Jaime tem pregado aqui: não é errado você pedir para Deus a cura. O errado é só pedir a cura. Não é errado você pedir para Deus uma bênção. O errado é você vir diante dele e só pedir bênção. Salomão, pede o que você quiser que eu te dê. E o Salomão pediu sabedoria. Sabedoria. Davi faz uma oração, mais uma vez, Salmo 27:4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei: dinheiro, casa, carro, vingança? Não. Morar na casa do Senhor
todos os dias da minha vida, para contemplar a sua formosura e aprender com o Senhor. Foi isso que ele pediu. Sabe por quê? Porque eles consideraram isso o mais importante. O próprio salmista disse que mais valia um dia na presença de Deus do que em qualquer outro lugar. Só que a gente não considera isso importante. A gente prioriza a cura, a prosperidade, um bom emprego, um bom salário, um relacionamento fortalecido, um amor correspondido. A gente considera isso. Volto a dizer, não é errado. Só que Deus tem muito mais para nos dar. Deus tem muito mais do que a herança para te dar, que você acha e considera o mais importante. Você pega aquilo tudo e um dia falta. E nos esquecemos que deveríamos priorizar morar na casa do Pai. Estar diante de Deus, irmãos, ser mais espiritual, ser mais envolvidos com as coisas do alto. Mas a nossa atitude é como da viúva, que o marido morreu, e vieram os credores para levarem os filhos como forma de pagamento, porque ela não tinha dinheiro, o marido morreu, deixou uma dívida muito grande, e agora os credores estavam vindo para levar os filhos. Misericórdia! Que mãe que é isso? Nenhuma! E o profeta se aproximou, ela veio chorando, pedindo socorro, e o profeta falou para ela: me diz o que é que você tem em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa. Ela não considerou o que tinha. Ela considerou como nada o que tinha em casa, uma botija de azeite. Talvez a gente não tenha priorizado os frutos do Espírito como priorizamos uma cura, uma prosperidade, o pagamento de uma dívida, o comprar, o vender. A gente não está dando esse valor para as coisas espirituais como damos para as coisas naturais, as materiais. O que você tem em casa? Eu não tenho nada. Tem uma botija de azeite lá. Ela não considerava aquilo alguma coisa, só que aquilo que ela não considerava supriu todas as necessidades dela, pagou todas as dívidas, e a Bíblia diz que com o que sobrou, sobreviveu com os filhos. Está na Bíblia Sagrada, irmãos. A hora que você entender que se você tiver o conhecimento das coisas de Deus, esse conhecimento de Deus em você fará você superar todas as lutas que surgirem na sua vida, irmãos. A Bíblia Sagrada diz que a nossa luta não é contra a carne e sangue, a nossa luta é contra o demônio, contra o inferno. E as nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. São armas espirituais. Demônio não sai no tapa, irmãos. Demônio não sai no grito, no berro. Demônio não aparece lá no diagnóstico médico, nos aparelhos de medicina, nos mais sofisticados. Demônios não aparecem ali para o médico ver: ó, tem um demôniozinho aqui no seu cangote. Demônio não aparece em chapa, irmãos. São espíritos do inferno que agem no mundo espiritual. Essa é a nossa luta. Então a Bíblia está dizendo que todo aquele que luta exerce domínio próprio, autocontrole, equilíbrio. Jesus estava no barco dormindo, se levantou uma tempestade, Jesus continuou dormindo, os discípulos perderam o controle, perderam completamente o domínio, e começaram a dizer: mestre, acorda, o senhor não está vendo que a gente vai morrer? E Jesus se levanta do barco, se coloca de pé no barco, e faz uma oração: mar acalma, vento apara, e segue uma tranquilidade. O que eu quero que você entenda? Que eu estou falando do nono fruto do Espírito, que é o domínio próprio, mas que, como a fé e os demais frutos que eu já preguei aqui, não está em todos. O domínio próprio não está em todos, como o amor não está em todos, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, como os demais frutos, não está em todos. Mas naqueles que começaram a priorizar esses frutos como milagres na vida deles, como uma bênção na vida deles. Então, se não tem, é porque não busca, porque a Bíblia diz que o que busca, encontra, ao que pede, recebe. Então só vão ter os frutos as pessoas que buscarem os frutos.
Se ela não busca, ela não vai ter, irmãos. Ela pode ter dinheiro, ela pode conseguir uma conquista. Deus deu habilidade para os homens, para a gente conquistar coisas, sem ter que usar a fé, sem ter que usar a palavra. Mas quando passar para o âmbito espiritual, vai nos faltar. Aí não adianta, né? O intelecto, a sabedoria humana, as experiências de vida não vão funcionar no mundo espiritual. É que nem o Atos 27. Ninguém deu ouvidos para Paulo. Seguiram a viagem, entraram no navio a caminho da Itália para levar Paulo a César. No meio do caminho, uma tempestade se levantou tão forte que a Bíblia diz que eles não conseguiam controlar o navio. E fizeram de tudo. Usaram toda a experiência que tinham de navegação. Só que a Bíblia diz que fugiu deles a esperança de se salvarem. E largaram mão de tudo, esperando que batesse numa rocha, destruísse tudo e morresse todo mundo. Então tem coisas, tem lutas que a gente enfrenta, que foge do natural, que toda experiência de vida, que toda capacidade humana não vai servir para absolutamente nada nessa hora. Aí que a gente tem que ter o domínio, que é um fruto do Espírito Santo. Autocontrole. É aquilo que eu já falei com vocês. Olha para mim aqui. Você é o único que não pode chutar o balde. Eu sou igual a você, irmãos. Tenho lutas igualzinho você. Tenho uma família. Estou casado há 18 anos. Fez domingo agora 18 anos que eu estou casado. Mas eu tenho uma família que precisa da minha oração. Tem pessoas da minha família que precisam de eu estar na presença de Deus para lutar por elas. E quantas vezes de lá para cá a gente ouve um monte de coisas. E talvez a minha atitude para minha esposa e para os demais da minha família não seria a atitude que elas esperavam. É que nem uma vez aconteceu uma situação, eu falei assim, eu não posso chegar aqui agora, pegar o ônibus, um avião e ir lá para o Rio de Janeiro para resolver o problema. Eu não vou fazer isso. E o que eu faço então? Eu faço aquilo que a Bíblia diz. Alguém tem que estar centrado nessa situação. Alguém tem que ter equilíbrio nessa hora. Alguém tem que ter domínio próprio da situação. Alguém tem que dominar e não ser dominado. Em nome de Cristo Jesus. Isso é um fruto. Isso não é para qualquer um, irmãos. Isso é para quem busca domínio próprio. Isso é para quem ora a Deus e fala, meu Deus, eu quero ter controle da situação. Eu não quero ser controlado pela situação, mas muitos estão sendo controlados pela situação. E às vezes então a gente toma uma atitude que não é aquela que o mundo esperava que a gente tomasse. Ué, não vai fazer nada? Eu já estou fazendo. Eu estou crendo na palavra de Deus. Ah, você é louco. Eu estou fazendo aquilo que Deus me ensinou. E quantas vezes aquela atitude que para eles parecia nada, foi a atitude mais acertada, mais correta e que trouxe o milagre para nossas vidas. Não há diferença entre mim e você, irmãos. Talvez a diferença esteja na forma que estamos tratando a palavra de Deus. Então, a luta, e todo aquele que luta, exerce domínio próprio. Um equilíbrio. O Paulo está falando aqui no versículo anterior, ele fala do atleta, que na verdade, os que correm no estádio, todos correm na verdade, mas só um alcançará o prêmio. Quem é que alcança o prêmio? O mais bem preparado, irmãos. Só que o que se prepara, ele também tem que saber dosar. Eu não entendo nada disso, mas eu estou aqui explicando aquilo que Deus colocou no meu coração. Um cara treina lá para correr na São Silvestre. Corre lá centenas de milhares de pessoas. Todos ganham? Nem um só ganha. O primeiro lugar é só para um. Para quem? Para aquele que se preparou mais. E aquele que, enquanto corre, também tem domínio da situação. Ele não exagera demais e não põe de menos também a sua força. Por quê? Porque senão ele vai perder. Se ele exagera demais, a gente vê tantos jogadores de futebol que treinam a vida toda, irmãos. Aí começa a correr, pisa em falso ou dá uma esticada mais longa, dá uma distensão no cara, o cara sai do campo. Mas não está treinando o tempo todo? Tá, exagerou. Então, quando a gente está na luta, na corrida, a gente
durante a corrida, temos que ter um domínio. O domínio da situação. Só quem tem esse domínio é que vai chegar no final, irmãos. É que vai ser o campeão, é o que vai vencer. Você é a única pessoa que tem que ter domínio próprio dentro da sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver. Porque se você quebrar, irmãos, se você cair, acabou tudo. Então alguém tem que estar de pé. Vou te mostrar uma pessoa na Bíblia que é um exemplo para a gente. Neemias. Antes dos Salmos, Jó. Antes do Jó, Esther. E antes da Esther, o Neemias, capítulo 1. Neemias 1. Neemias, capítulo 1. Diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, agora vem a notícia, que talvez não seja a notícia que a gente espere, mas que poderá vir. Como eu disse, lutas todos temos. A resposta: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Essa era a situação, destruição total e completa. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, olha aqui para o pastor, irmão, presta atenção, em nome de Jesus. Eu louvo a Deus, irmãos, não pelas lutas, mas quando as pessoas me procuram, principalmente os da minha família, os da minha casa, quando elas vêm para mim trazendo os seus problemas, eu louvo a Deus porque veio para a pessoa que está na fortaleza. Essa notícia talvez se vem para outra pessoa, aí que derruba tudo mesmo. Então a gente tem que acreditar que Deus tem nos preparado, não para sermos destruídos, mas para de repente ouvir coisas assim e segurar, com oração, com a nossa luta constante em nome de Jesus, porque aquele que está de pé tem que cuidar para não cair, porque se cair acabou tudo. Por isso que a Bíblia Sagrada diz, é bom que não seja um, mas sejam dois, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, porque caindo o seu companheiro, não terá quem o levante. Então se existe alguém de pé naquela casa, e é você, glória a Deus, irmãos. E se parece que tudo vem nas suas costas, glória a Deus. Por quê? Porque você é a pessoa que Deus preparou para levantar essa pessoa, para mudar essa situação. Então o Neemias disse, ouvindo eu estas palavras, quer dizer, veio sobre ele, assentei-me e chorei. Ninguém é de ferro. Ele ouviu as palavras, foi um impacto. Afinal de contas, era o povo de Deus, o povo dele, que ele soube, ouvindo ali, que estavam destruídos, que suas cidades foram destruídas, os muros quebrados, as portas queimadas a fogo. Assentei-me e chorei. Não é pecado chorar, irmãos, mas o chorar não traz milagres. Tem até a canção lá, né? Chorar não é a solução, crer é a saída. Chorar não é pecado, mas não resolve o problema. Chorar não é pecado, mas não traz o milagre. Então ele se assentou e chorou, mostrando que ele é natural como eu e você, que é impactante às vezes o que nós ouvimos, notícias que a gente não queria ouvir, mas essa é a hora de sacudir a poeira, irmãos, dar a volta por cima. Essa é a hora de acreditar, não, o Senhor é a força da minha vida, em nome de Jesus Cristo. Então ele disse, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Só que não tem um ponto final, irmãos. Ele diz, aí vem a atitude que Deus espera de cada um. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Olha para mim aqui em nome de Cristo Jesus. Você
de repente ser abalado, como disse o apóstolo Paulo, abatido, mas destruído não. O apóstolo Paulo disse: abatido sim, destruído não. Às vezes a gente chora demais, irmãos, a luta é grande, mas destruído não. A notícia vem para tentar te derrubar, abala as estruturas, você chora, você se lamenta por alguns dias, mas em seguida Deus espera uma atitude. E qual é a atitude que Deus espera de nós? Da pessoa que tem o 9º fruto do Espírito, o equilíbrio, o domínio próprio. Ela se concentra, irmãos. Opa, vamos parar aí. A notícia veio para mim. Deus pode contar comigo. Eu falei de um amigo meu que chegou do trabalho, cansado, jovem rapaz, mas trabalhador. E ele chegou muito cansado. E na hora que foi deitar, ele sentiu a vontade muito forte de orar. Ele falou: meu Deus, eu oro amanhã. O senhor sabe que eu estou cansado. Deitou e dormiu. De madrugada alguém ligou para ele, que uma pessoa que ele muito amava tinha partido, morreu. E aquela hora que ele sentiu a vontade de orar, era toque de Deus. E eu tenho a liberdade com ele. Eu falei: rapaz, Deus contou com você e você furou. Você era a única pessoa que podia atrapalhar aquilo que o diabo estava querendo fazer. E Deus não manda anjos, irmãos. Anjo não prega, anjo não ora pelo próximo. Deus conta comigo, Deus conta com você. Aí Deus, sabendo o que vai acontecer, porque Ele sabe o que vai acontecer, Ele conta com quem? Com a gente. Vai lá e dá um toque, ora. A gente não ora, morre. A gente não ora, acontece uma coisa. A gente não ora porque somos preguiçosos e acontece uma desgraça. Depois bota a mão na cabeça e fala: meu Deus, por que isso foi acontecer? Mas eu contei com você. Você preferiu descansar? Volto a dizer, irmãos, você é o único que pode atrapalhar o diabo, irmãos. Se o diabo está tentando qualquer coisa contra a sua vida, Deus conta com você como aquela pessoa que vai atrapalhar os planos do diabo, vai frustrar os planos do inferno, em nome de Cristo Jesus. Como fez o Neemias, que foi abalado com o impacto da notícia, chorou, se lamentou, mas em seguida atitude. E qual foi a atitude? Gosto disso. Ele manteve um período jejuando e orando. Isso aqui é claro. Ele não jejuou e orou só. Ele manteve, ele esteve jejuando e orando. A gente não pode só orar, a gente tem que estar orando. A gente tem que estar na presença de Deus até o milagre acontecer, em nome de Jesus Cristo. Enquanto ele não aconteceu, não cruzo os braços, eu não vou desistir. Foi o que o Neemias fez. Mas por que ele fez isso? Porque ele tinha esse fruto, irmãos, porque ele tinha esse domínio da situação. Ele não era dominado pela situação, como os 12 espias, o Josué e o Caleb, que viram o que os outros viram, mas os outros se apavoraram, dizendo: tem gigantes, né? Não é para a gente. Opa, calma aí. A notícia veio para o povo ficou tudo com medo, porque na terra que Deus havia prometido dar ao povo dele, estavam habitando gigantes. Os filhos de os Enaquins dominavam toda a terra, e eles se sentiram como gafanhotos diante deles. E passou essa notícia lá, os 10, para o povo de Deus, e o povo de Deus tremia. E Josué e Caleb chegou e deu uma bronca. E falou: que negócio é esse? A terra é nossa, Deus disse que daria para a gente. Subamos animosamente e possuamos-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra eles. Sabe o que é isso? É senhor da situação, é dominar a situação e não ser dominado por ela. Isso é um fruto, não é para qualquer um, é para quem busca. Se você busca a cura, vai ter, irmãos, mas se você busca crescer, você vai crescer, vai ser uma bênção em nome de Jesus Cristo. Não é errado pedir a Deus um casamento feliz, não é, irmãos, mas se você buscar conhecimento, você vai ter tudo isso e muito mais, porque Salomão, até o que você não pediu, eu te dou.
Pediu só sabedoria. E Deus ficou tão feliz, falou: te dou sabedoria e te dou até o que você não pediu. Quando você prioriza as coisas do alto, Deus te dá tudo o que você precisa, tudo o que você deseja no seu coração. Aleluia, Jesus. Domínio próprio. Por isso que eu falei que um exemplo maravilhoso é o Neemias. E sabe qual foi o resultado disso? Dessa segurança, desse equilíbrio, desse domínio próprio. Sabe qual foi o resultado disso? Ele, Neemias, você, eu, seremos os responsáveis pela reconstrução dos muros de Jerusalém, daquela cidade destruída, daquele lar destruído, daquele casamento acabado. Nós seremos responsáveis por levantar aquela vida destruída em nome de Jesus. Como, pastor? Indo lá e tentando fazer do jeito... Não, sendo sábio, sendo inteligente, buscando a Deus, se envolvendo com Ele, crescendo em nome de Jesus Cristo, orando, dizendo: meu Deus, eu preciso de Ti. Acabaram-se aqui os 9 frutos. Meu Deus, eu aprendi, reconheço que aprendi um pouco mais a respeito dos frutos do Espírito, mas Oséias capítulo 6 versículo 3: então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Eu quero aprender mais de Ti, eu vou prosseguir, eu vou continuar querendo saber mais do Senhor em nome de Jesus Cristo. Por isso que na semana que vem eu vou fazer uma busca aqui, irmãos. Há mais ou menos um ano eu fiz isso aqui. Eu recebi telefonemas do Brasil todo, irmãos. Pessoas em casa, que como estão assistindo agora, foram batizadas com o Espírito Santo. Pastor Jaime trouxe uma mensagem domingo à noite, na última reunião. Foi a resposta da minha oração, porque já estava no meu coração fazer aquilo. E ele pregou a respeito do Espírito Santo, que quando não sabemos orar como convém, a Bíblia diz que o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe o que é isso, irmãos? A Bíblia diz que aquele que ora em línguas edifica-se a si mesmo e fala em segredo com Deus. Então, quando você não sabe mais como orar, você já diz: pastor, já orei de todo jeito, pastor, já fiz de tudo, eu não sei o que fazer mais, ele não muda, ela não muda, está do mesmo jeito, pastor, eu não sei mais o que eu faço. Aí você deveria orar em línguas. Se não é, vai ser batizado com o Espírito Santo. E quando você ora em línguas, você fala em segredo com Deus. O inferno fica assim, querendo entender e não entende nada. Eu vou ser usado por Deus na terça-feira que vem, para quem não é batizado com o Espírito Santo, ser selado com o Espírito Santo. Você que já vai ser renovado em nome de Cristo Jesus, porque é pela falta do Espírito de Deus que lhe falta os frutos do Espírito. Eu vou ajudar você, irmãos. Deus vai me usar. E como foi linda aquela vez, será maravilhosa dessa vez também. Eu quero ver essa igreja aqui, irmãos, tomada pelo Espírito Santo em nome de Cristo Jesus. Como no dia de Pentecostes, a Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio um som de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas entre eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Glória a Deus. É o carimbo de Deus. Pá! Aí você está preparado para receber os frutos do Espírito. Falamos do 9º e último fruto do Espírito: domínio próprio.